Seja bem-vindo à nossa aula aqui na Music Class, onde nesta aula nós iniciaremos a fase 2 no MSA. Espero que você já esteja com o seu material didático aí na sua mão, seu caderno, seu MSA, seu lápis, onde você possa ir escrevendo, anotando todas as nossas dicas que nós temos aqui nesta aula. Nessa aula, nós estamos na página 17, onde está escrito fase 2, sobre as figuras musicais. Nessa aula, nós iremos aprender o que realmente são aquelas bolinhas pretas, onde nós abrimos aqueles cenários de música e não entendemos o que são cada uma delas. E é nessa aula que você vai aprender. Se você não assistiu às aulas anteriores, eu vou deixar aqui no card desse vídeo a playlist onde nós iniciamos desde o começo do MSA. E você pode acompanhar ali as definições de som, definição de música, onde nós já iniciamos a teoria musical dentro do MSA. Nessa playlist você vai achar essas aulas desde o começo, onde você pode nos acompanhar, rever essas aulas. E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários também. Na descrição desse vídeo tem um link também do nosso grupo de estudo musical dentro do grupo do WhatsApp, onde nós lá compartilhamos conhecimentos, temos encontros online totalmente gratuito. Seguindo aqui na página 17 do MSA, tá? Abre aí na página 17, nós vamos falar sobre figuras musicais. Lendo aqui o que o MSA traz aqui para nós, diz assim, ó: figuras musicais 2.1. A duração do som, a duração do silêncio e o ritmo musical são escritos com figuras musicais. Nota musical é a figura que representa o som. Pausa musical é a figura que representa o silêncio. Aqui nós estamos falando de pausa, não é de pauta, como nós falamos nas aulas anteriores sobre o pentagrama, que era pentagrama ou pauta musical. Aqui é uma palavra parecida, mas é pausa musical, onde nós também iremos trabalhar com o silêncio, tá? Aqui logo abaixo nós temos um quadro. E esse quadro ele nos traz assim: o nome das figuras, né? O símbolo, o nome. As figuras de silêncio dessas respectivas figuras, né? O nome também dessas figuras e o número de equivalência. Aqui é muito importante você entender sobre isso, tá bom? Hoje, atualmente, nós temos 7 figuras musicais, onde no nosso cenário nós utilizamos apenas 5. E nós vamos saber o porquê logo abaixo. Aqui nesse quadro, onde eu estou mostrando aqui na tela, nós temos as figuras semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Aqui na primeira coluna são os símbolos dessas figuras. Vocês estão vendo aqui, ó. Tem uma bolinha, depois uma bolinha com tracinho. Aí a bolinha aqui na semínima já é pintadinha. Aqui na colcheia ela já tem uma bandeirinha aqui, tá vendo? Na semicolcheia já tem 2 bandeirinhas. Na fusa, 3 bandeirinhas. Na semifusa, 4 bandeirinhas. Estão vendo aqui o símbolo como ela é? Como aqui nós falamos sobre pausas musicais, aqui nós temos as figuras de silêncio, que realmente são essas pausas, onde nós trabalhamos também com o silêncio. O silêncio também é peça fundamental na hora de produzir a música, porque o tempo ele continua na contagem, porém o silêncio também faz parte da contagem. Como a nossa orquestra ela é feita sobre a harmonia e sobre a melodia, tem momento que uma voz vai ficar em silêncio, porém contando, enquanto a outra voz vai estar tocando, né? Então nós vamos trabalhar isso entendendo o que são as pausas musicais. Aqui você vê que os símbolos das pausas, né, são diferentes. Porém, cada pausa ela representa a sua figura. Você vê que a pausa da semibreve é como se fosse um chapéuzinho para baixo, né? A pausa da mínima, um chapéuzinho para cima. A semínima, ó, é diferente, tá vendo? Colcheia, semicolcheia. Então, quando você ver num hino, numa partitura, uma pausa, você tem que saber que naquele hino, naquela partitura, aquela pausa ela representa o tempo da figura que ela é, tá? Se é uma pausa de semibreve, ela vai se representar
como o tempo da semibreve naquele hino, naquela partitura, e assim por diante. Aqui nós temos, ó, pausa da semibreve, pausa da mínima, pausa da semínima, da colcheia, da semicolcheia, da fusa e da semifusa. Aqui na última coluna nós temos os números de equivalência. Não é número de tempo. Se eu perguntar lá para frente para você, quanto tempo vale a semibreve? Não é que a semibreve vale 1, tá? Só porque tem 1 aqui. Não. Esse é o número de equivalência que lá na frente, por isso que é importante a gente decorar aqui. Lá na frente nós vamos entender como usar esse número. Ele é primordial para que nós possamos entender os tempos que nós vamos produzir em cada música, em cada partitura. Aqui logo abaixo do quadro está escrito assim, ó: o número de equivalência define uma comparação de cada figura com a semibreve. A semibreve era uma figura de comparação. Ela é a figura que tem maior tempo dentro de qualquer outro tipo de compasso. Se ela existir naquele tempo, ela vai ser de maior durabilidade. Por isso que nós usamos ela como base. Então, esse número de equivalência, ele define cada figura em comparação à semibreve. Que também fala assim, ó: demonstrando quantas unidades daquela figura cabe dentro de uma semibreve. Estão vendo aqui, ó? A semibreve tem o número 1. Quantas mínimas cabe dentro de uma semibreve? 2, que é o número de equivalência. Semínima, 4. Colcheia, 8. Semicolcheia, 16. Fusa, 32. Semifusa, 64. Então, esse número de equivalência, ele representa quantas figuras vai caber dentro da semibreve com uma figura base. O que nós temos aqui, ó. Veja, por exemplo, que a mínima tem o número 2 e a semibreve tem o número 1. Isso quer dizer que cabem duas mínimas, como eu expliquei, em uma semibreve. Aqui tem um desenho aqui, ó, que ele representa certinho. Você tem que entender bem isso daqui, porque aqui na frente, logo em seguida, tem alguns exercícios que nós vamos aprender como comparar essas figuras com a semibreve. Um outro exemplo, a colcheia tem o número 8. Isso quer dizer que em uma semibreve cabem 8 colcheias. Tá vendo aqui, ó? Uma semibreve igual a 8 colcheias. Esses números de equivalência também demonstram a proporção entre as figuras. Veja, por exemplo, que numa colcheia número 8 cabem duas semicolcheias número 16. Ou ainda, que numa mínima número 2 cabem 4 colcheias número 8. Nós vamos entender isso logo após. Informações importantes. No inário, não foram utilizadas as figuras denominadas fusas e semifusas. Por esse motivo, nesse método não serão abordados, tá? Nós iremos aprender o que são fusas e semifusa, porém nesse método a gente não aborda. Mas você tem que aprender como ela funciona, porque no método do seu instrumento, você vai aplicar isso na habilidade do seu instrumento, vai ter exercícios de fusas e semifusa para que você possa, seja no violino, na viola, no violoncelo, ou qualquer outro tipo de instrumento, existem exercícios, existem partituras que têm essas figuras. E logo na página 18, baixando aqui, está escrito assim, ó: observe na representação abaixo o número de equivalência à esquerda e a fração à direita. A fração demonstra o quanto cada figura vale em relação à semibreve, tá? Então nós temos aqui, ó, a semibreve em cima. Aí logo abaixo tem duas mínimas. Estão vendo aqui, ó? Aí logo abaixo, ó, 4 semínima, 8 colcheia, 16 semicolcheia. Esse é um quadro comparativo onde nós entendemos como que as figuras se relacionam. As figuras por ordem de equivalência, né, onde temos a semibreve, logo abaixo a mínima. Se nós tirarmos a semibreve, a mínima vai ficar como a que vale mais tempo. Se tirarmos a mínima, semínima e assim por diante. Para fixar o entendimento, veja nessa representação a proporção entre as figuras. Tá vendo aqui, ó? Semibreve é igual a 2 mínima, que é igual a 4 semínima, é igual a 8 colcheia, é igual a 16 semicolcheia. Aí você tira a semibreve e deixa só a mínima. Uma mínima é igual a 2 semínima, que é igual a 4 colcheia, que é igual a 8 semicolcheia. E assim por diante, tá? Você tem que entender que algumas figuras,
ela em comparação a outras, elas valem mais. Então na partitura que você tiver ali, tiver a figura a mínima como a figura que vale mais, você sabe a quantidade das outras referente à mínima naquela determinada partitura. Chegamos mais um fim de uma aula, onde nessa aula nós aprendemos o que são realmente as figuras e como compará-las umas com as outras. Nas próximas aulas nós vamos entender um pouquinho mais como desenhar essas figuras, como criar essas figuras e como entendê-las cada vez melhor. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que nós possamos responder e podemos aprender junto. Não esquece de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e entrar também no nosso grupo de estudo, que lá nós podemos compartilhar conhecimento em um grupo totalmente desenvolvido para que podemos aprender a tocar dentro da nossa orquestra.